Oi, pessoal. Então, nós estamos aqui dando uma olhadinha no início da nossa composição mesmo de estudo sobre Agostinho de Hipona. Esse estudo nos diz que nós precisamos dar continuidade à nossa De Beata Vita, né? Deixa eu mostrar aqui para você, então, enquanto eu vou pegando o jeito aqui dessa construção toda aqui, né, multimídia. E nós vamos começar aqui o nosso estudo sobre a vida feliz, dando prosseguimento aí aos nossos programas, né, de iniciação científica e pela Universidade Metodista de São Paulo, no programa de graduação de teologia e também no programa de diálogo interreligioso do Instituto Pramana. E aqui nós temos aqui, olha, o Retratationum, né, o De Beata Vita. Por que a gente está usando isso? Porque Agostinho, basicamente, usava essa obra de retratações, né, ou seja, as retratações, no final da sua vida, para comentar sobre os livros dele. Então, nós temos um bom mapa daquilo que ele nos proporcionou em relação às suas próprias produções mesmo, né, de pesquisa, de teologia pastoral, de teologia vamos dizer assim, autorreflexiva, um pouco de teologia sistemática, né? Então nós temos aí não propriamente uma teologia sistemática, mas tratados de teologia dogmática, né? Nós temos aí algumas obras que são bem interessantes e uma delas é A Vida Feliz, que é uma obra inicial de Agostinho e que ele trabalha aí no sentido de dar uma olhada no sentido da vida, que para o nosso tempo é muito importante. Então vamos ver o texto aqui diretamente, né? Vamos lê-lo em latim e em português pelo método da equivalência dinâmica. Então, a vida feliz. Mas o que Agostinho fala no retratação, nas retratações, aqui no final da vida dele. Não estamos falando ainda do texto, daqui a pouco nós vamos entrar no texto, tá bom? Então vamos lá. Librum de Beata Vita non post libros de academicis, sed inter illos o describerem contingit. Aconteceu que escrevi o livro sobre a vida feliz, ou vida bem-aventurada, não depois dos livros sobre os acadêmicos, mas entre eles. Ou seja, né, então Agostinho tem o livro acadêmico, sobre os acadêmicos, ou contra os acadêmicos, e neste livro ele retrata a questão, vamos dizer assim, de um posicionamento dele contra o ceticismo, né, greco-romano, do qual ele fazia parte. E claro que nós vamos ver isso agora, porque é uma obra um pouco mais densa, mais apropriada para um programa de pós-graduação, ou seja, uma apropriada mais para alguém mais avançado. Nós vamos avançar, nós vamos chegar lá ao longo dos nossos programas aqui. A minha pretensão ambiciosa de tentar fazer um programa por dia para vocês, para a gente, ao longo do tempo, ir explorando as obras de Agostinho. Não sei se eu vou conseguir, mas nós temos pelo menos a intenção. Então, sobre a vida feliz, no final da vida, né, Agostinho fala assim, não depois dos livros sobre os acadêmicos, mas entre eles. Então, quer dizer, ele vai dando uma contextualização histórica para a gente. E aí, dando uma olhada aqui, ex occasione, quipi hortus, est de natalis mei, et tridui disputatione completus, sicut satis ipsi indicat. Pois surgiu por ocasião do meu aniversário e foi concluído em 3 dias de debate, como ele mesmo indica claramente. Então, Agostinho aqui ele é muito interessante porque parece que ele entra dentro de uma ideia aqui de um modelo meio parecido com o banquete o banquete de Platão, onde ele trabalha a questão do Sócrates em relação aos seus convidados. Parece que Agostinho entra vamos dizer assim, na mesma vibe, né? No mesmo fluxo. Mas o próprio Agostinho diz que não leu tanto assim obras platônicas, né? Nem tanto assim obras neoplatônicas também. O que se a gente acreditar no Agostinho, desloca ele para um viés realmente de uma filosofia cristã que vinha se fortalecendo já há alguns séculos, né? Certo? Vamos então passar para o próximo ponto, né? Nós temos aqui então, como eu disse, parece uma certa influência
platônica, né, dos diálogos ou dos debates que se desenvolvem nos diálogos, onde nós temos como interlocutor o Sócrates. E aqui, no caso, parece que o Agostinho vai assumir o papel do Sócrates, né, como aquele que se coloca. Mas o método não é o socrático. Né? Então, continuando, in colibro consistit inter nos, qui simul querebamus non est beatam vitam, nis perfectam cogitationem Dei. Neste livro ficou estabelecido entre nós que buscávamos juntos que a vida feliz ou vida bem-aventurada, o que faz um paralelo com Jesus no Sermão da Montanha, não é senão o perfeito conhecimento de Deus. Neste momento, Agostinho se coloca na posição de alguém que acredita que o ser humano é capaz de Deus. Ou seja, que o conhecimento humano pode alcançar o perfactum, ou seja, algo que atinge uma perfeição, né? Ou seja, uma perfeição acabada, ou seja, sai de um movimento para algo estático, porque acabou, não há mais necessidade nenhuma de movimento, né? Uma vez que se completa o conhecimento, não é senão o perfeito conhecimento de Deus. Né? Então, claro que, como pano de fundo aqui, está a questão da existência de uma alma eterna no ser humano, que é capaz, por reflexo da sua criação, ou seja, né, qual é esse reflexo? A imagem e semelhança de Deus, ou seja, o intelecto, a vontade e a racionalidade, de alcançar esse conhecimento de Deus até onde Deus permitiria. Certo? Então é um conhecimento aqui que é um dado revelado. Né? A gente não consegue alcançar aqui a ideia de, mas por que é assim? Né? É um dado que é um dado de revelação. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Imagem e semelhança não é a mesma natureza, é ser algo semelhante. Né? Por ser algo semelhante, portanto, o ser humano não é divino. E isso é interessante porque isso nos fala no cenário do antropoceno que nós vivemos, onde essa tradição, o modo de pensar, nos leva até composições que são composições do pensar o mundo atual. Né? Do contrário, nós estaríamos fazendo uma peça de museu aqui. Né? Mas não, o que nós estamos percebendo aqui, ao longo do tempo nós vamos perceber com uma qualidade ainda maior, é que o antropoceno, ou seja, o cenário da técnica, tendo como centro o homem que busca o domínio sobre a natureza, faz parte de um metadesenvolvimento da filosofia cristã, de uma desagregação da ideia de filiação adotiva para a ideia de uma possibilidade de ser em si mesmo. Né? Aqui, claro, que nós temos uma diferenciação entre o pensamento de Agostinho, por exemplo, o pensamento dos místicos alemães, principalmente o pensamento do Meister Eckhart, dominicano, né? Que traz essa ideia, então, da possibilidade aí do ser humano ser em si já algo que se manifesta como divino. Né? Aliás, um dos motivos da sua condenação foi isso. Né? Mas uma condenação muito assim leve, né? que não ia, era uma condenação mais política, que ia acabar resultando em nada, mas que não deu tempo da gente ver porque o mestre Eckhart acabou morrendo do coração a caminho daquilo. Né? Mas vamos continuar aqui, ó. Então, neste livro ficou estabelecido entre nós que buscávamos juntos que a vida feliz, ou bem-aventurada, nesse não o perfeito conhecimento de Deus. Portanto, a alma humana, o intelecto humano, tem a possibilidade de conhecer de modo perfeito Deus. E aqui tem um grande trecho em latim, né? Eu acho que não preciso ler esse trecho, né? Ele é grande, mas como vocês podem ver aqui, nós temos. Não, vou ler então. Displecit autem ili quod manlio Teodoro, adquem librum ipsum scripsi, quamvis docto et Christiano viro, plus tribui quam deberem, de beata vitam, ed quod fortunam etiam ilixape nominavi, ibidem, ed quod tempori vita cujus, in solo animo sapiensis dixi habitari beatam vitam, commodo libeti se habeat corpus eius de beata vita, 4:25, eu tenho que lembrar como é que fala isso aqui em latim, que eu esqueci, com perfectam cognitionem Dei, hoc est que homini maior es non possit, in futura vita espere apostolos. Né, confronte com a primeira carta de Coríntios 13:12. Isso, se você for pegar pelo site, você não vai ter, fui eu que inseri dentro do texto, tá bom? As anotações aqui das referências bíblicas.
Qui sola beata vitam digenda est, ubi et corpus incorruptibili, atque immortali. Né? E aí nós temos a primeira carta de Coríntios 15, 53. Spiritus suo sine ulla molestia, vel reluctatione subdetur. Desagrada-me, porém, naquela obra o fato de ter dado a Manilo Teodoro, a quem escrevi esse livro, embora fosse um homem douto e cristão, mais do que deveria, e de ter mencionado tantas vezes a fortuna, e de ter dito que nesta vida, a vida bem-aventurada ou a vida feliz, habita unicamente na alma do sábio, qualquer que seja o estado de seu corpo, visto que o apóstolo espera o perfeito conhecimento de Deus, do qual não pode haver maior para o homem, na vida futura, a qual é a única que merece ser chamada de vida bem-aventurada, onde também o corpo incorruptível e imortal será submetido ao seu espírito sem qualquer dificuldade ou resistência. Então, lembra que eu falei para vocês agora há pouco que o Agostinho acredita que o ser humano é capaz de Deus. O Agostinho acredita nisso, mas ao mesmo tempo que ele acredita nisso, nós temos um problema aqui, que é uma correção que ele faz. Ele fala, o ser humano é capaz de Deus, mas na vida bem-aventurada, que ocorre para além dessa vida, na vida futura, está escrito ali. Né? E essa vida futura, na cosmologia cristã, ela ocupa um lugar muito interessante, porque ela pode ser nessa vida, no prelúdio para a vida eterna. Então é nessa vida onde ocorre, por exemplo, as manifestações do Espírito Santo. No nosso tempo, nós temos aí a questão do batismo no Espírito Santo, do coração aquecido, da renovação, dos carismas, etc., né, que faz parte do movimento do pentecostalismo, e que traz essa ideia dessa nova vida, ou de uma vida possível de ingresso em uma comunhão plena com Deus. Mas Agostinho, ele nas suas retratações, ele vai dizer que ainda não. Essa vida plena com Deus, ela ocorreria apenas na vida eterna, na vida futura. Agora, claro que a vida futura tem, dentro da teologia da escatologia, um momento muito distinto. Um dos momentos distintos disso seria, por exemplo, a morte da pessoa, onde, de acordo, de novo, agora, com a teologia dogmática e sistemática e com a cosmologia cristã, pegando aí o viés da filosofia da religião, nós temos a questão da escatologia, do julgamento individual, do julgamento pessoal que ocorre na hora da morte da pessoa. E aí, naquele momento, a alma se decide por Deus ou se decide por se afastar de Deus. Na teologia sistemática, na teologia dogmática e na teologia moral, nas três é dito que a alma precisa se decidir por Deus nesse momento, mas que não é uma decisão, vamos dizer assim, imediata, pontual. É uma decisão que carrega com ela todo o desenvolvimento da vida. As escolhas que foram feitas, as tomadas de decisão e assim por diante, refletem esse momento escatológico, esse momento de transformação para a vida eterna dessa pessoa. Agora, é unânime que o inferno, por exemplo, ele não é um lugar de fogo e etc. Né? Ele é, na verdade, o afastamento de Deus, e aí a imagem do fogo pode ser considerada não literal, porque se a alma não tem corpo, como é que vai queimar? Né? Não tem corpo, então, mas como uma ausência de Deus que queima em função do argumento central do Vida Feliz, do desejo. Então a alma deseja Deus, não obtendo Deus por escolha própria, escolha que demanda, então, portanto, uma composição de momentos e escolhas ao longo da vida, que culmina num último momento de escolha da alma, ainda na morte, que tem sempre a chance da alma se salvar ali, né, pela misericórdia divina, e ocorre, então, o movimento epistêmico sem cérebro, sem corpo, da alma, como resultado, portanto, dessa somatória total de momentos que viveu durante a vida terrena e que, então, se decide ou não por Deus. Na tradição que o Agostinho vivia, que é a tradição da Mônica, né, a mãe dele, que os católicos romanos e católicos gregos chamam de Santa Mônica, santa porque o Espírito Santo permanecia nela, existia a questão de orar pelas almas dos defuntos, porque se cria, até hoje se crê, na questão do
purgatório, que nada mais é do que a ideia da mansão dos mortos grega, transformada no lugar de reflexão, de meditação, de aprendizado, e esse aprendizado é feito por meio de anjos, que vão, de acordo com a providência divina, até o purgatório e ensinam as pessoas que estão lá, né? E que, claro que isso tudo que eu estou dizendo para vocês vem de literatura de santos e santas, né? Ou seja, de uma hagiografia, né, católica romana e católica grega, né? Que é onde eu tenho as referências básicas para trazer para vocês. E que, então, nesse momento, a alma vai aprendendo, e por meio da meditação, da oração contemplativa, a alma vai até o momento que ela aceita a Deus e aí entra no reino dos céus. E esse aceitar Deus é aceitar a misericórdia de Cristo, que não as julga, mas as chama para a vida eterna. Claro que alguém pode dizer assim, não, mas essa não é a composição da teologia sistemática nem da teologia dogmática. O que você está falando aí é uma maquiagem tal, para falar do amor infinito de Deus, isso é um anúncio querigmático, isso aí não está certo. Mas me parece que a base fundamental da teologia do purgatório é, na verdade, aquela base fundamental do Jesus que morre na cruz e que é consolado pelo Dimas, ou São Dimas, como diz as traduções antigas, quando ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. E aí Jesus responde, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isso muda a figura toda, porque o Dimas não tinha sido batizado, o Dimas não tinha visto Jesus antes, o Dimas não tinha nada, era um ladrão que estava ali que se compadeceu da injustiça que Jesus estava sofrendo, provavelmente porque participou com ele da prisão, que a gente não sabe o que aconteceu, dos dias que vieram o seu julgamento, no momento que ele foi preso, foi levado para Herodes, foi retornou e etc. Aliás, eu vou fazer até um programa para vocês do dicionário muito interessante aqui, ó, que eu comprei lá na Itália, lá no Vaticano, que é esse dicionário aqui, ó, sobre a paixão de Cristo, né? Dicionário Passione de Jesus Cristo, né? Então, que fala de todas as perspectivas possíveis ali da paixão de Jesus, né? Então, eu vou fazer para vocês também diversos episódios sobre isso, para a gente fazer esse diálogo aqui, né, do nosso tempo com a paixão de Cristo também, certo? Então, aqui nós temos claro que, como eu disse para vocês, né, para quem não sabe, a minha mãe foi uma das fundadoras da Renovação Carismática Católica aqui no Brasil, né, do movimento inicial da renovação. Então, é claro que meu viés, quando eu converso com a perspectiva da teologia clássica, da teologia sistemática, teologia dogmática, teologia moral, teologia pastoral, é sempre pelo viés pentecostal, né, que vem do meu berço, isso. Agora, claro que eu fui absorvendo outras referências, né, inclusive a referência que vem do meu pai, que é a referência do budismo, que é a referência da filosofia chinesa, né, da filosofia confucionista, filosofia taoísta e filosofia budista, que vem junto com a cultura chinesa. Assim como aqui no Brasil, vem junto com a cultura brasileira as referências da filosofia cristã, né, da filosofia católica, da filosofia pentecostal, protestante histórica e assim por diante, vem tudo junto. Isso sem desviar também das demais influências, como, por exemplo, a filosofia africana, a filosofia indígena, e claro que vai ter gente que vai falar que não existe filosofia, né? Mas depois eu coloco um link para vocês verem. Aliás, você pode olhar no meu site, um PDF muito interessante do livro que foi publicado pela editora FI sobre essa questão, tá bom? Que está lá no meu site, que é a descolonização da filosofia em terras tupis. Né? Esse livro foi feito por um grupo de professores, organizado pelo professor Antônio Florentino Neto e pelo professor Leonardo Vieira, e que contam com uma série de autores, dentre eles eu, que a gente conversa sobre esse problema do preconceito hegeliano, que é essa eurocentralização das ciências, ou seja, uma perspectiva sempre eurocêntrica e que exclui as demais perspectivas. É o contrário do que eu estou fazendo aqui. Aqui eu vou colocar diversas perspectivas para que a gente fale dentro da cultura brasileira, que é uma cultura, ou que precisa ser construída como se pretendia ser uma cultura cosmopolita, né? Uma cultura que converse com todos, né? Então, para isso contribui muito a filosofia da rede interrelacional, que é a filosofia que eu uso como base para a nossa apresentação. Tá bom? Então, é sempre dentro da epistemologia brasileira, no sentido de epistemologias
do sul global, ou seja, conhecimentos do sul global que resistem um pouco a essa questão da colonização, do modo de pensar colonialista, sempre da maneira europeia, ou sempre da maneira dos Estados Unidos, ou sempre da maneira. Não, é uma maneira aberta que tem como fundamento aí a ideia de um cosmopolitismo brasileiro. Né? Então, mas vamos continuar aqui. Mas que conversa com todo mundo. Você não vai excluir também a Europa, não vai excluir os Estados Unidos, vai excluir China, não, porque nós somos, não. Aí a gente repete o mesmo erro, cai no mesmo problema. É o contrário, né? É a abertura para uma rede interrelacional. Mas o Manilo Teodoro aqui, voltando agora para o nosso texto, é um. Alguns dizem que era o mestre do Agostinho, outros dizem que era não, era um cristão, douto cristão, como ele coloca aqui, né? Alguns dizem que talvez ele era um professor de Agostinho, mas o fato é que ele elogiou demais o Manilo Teodoro e ele não deixa muito bem claro, olha lá, mais do que deveria. Então a gente não dá para saber muito bem o que é que acontece. Isso é uma questão que existem pesquisas sobre isso, tá bom? Então eu acho que o Manilo Teodoro foi um dos professores dele, por isso que ele dedica com tanto afeto assim ao Manilo Teodoro os escritos, né? Então eu acho que sem dúvida alguma o Manilo Teodoro foi o professor dele e que provavelmente aí tenha escorregado um pouco de um lado para o outro e no final da vida o Agostinho já não gostava mais tanto assim, não admirava mais tanto ele. Né? Qual lado? Ele pode ser para o lado dos maniqueus, dos gnósticos, dos natistas, ou seja, naquela questão da contextualização que ocorre no meio em que Agostinho se encontra. Né? E de ter mencionado tantas vezes a fortuna e de ter dito a fortuna. Né? Então, nos escritos iniciais do Agostinho, tanto dos acadêmicos quanto aqui, na De Beata Vita, o Agostinho fala muito da fortuna como sendo aquilo que ocorre no mundo, porque ele está falando com o pessoal dele. E ele corrige isso nas retratações, quando ele fala dos acadêmicos, quando ele fala o seguinte, olha, eu exagerei demais falando de fortuna, porque na verdade é providência divina, porque tudo ocorre de acordo com a providência divina. Lembra que é a teologia da predestinação, ou filosofia da predestinação, filosofia cristã da predestinação. Então Agostinho começa a se retratar nesse sentido, de falar, olha, na verdade não existe nada que ocorre por acaso. Claro que Agostinho está se fundamentando, obviamente, na questão de Jesus. Quando Jesus diz que nem sequer um cabelo da sua cabeça não é desconhecido do Pai, tudo é contado, tudo acontece porque Deus quer. Né? Então Agostinho começa a reformular essa ideia do acaso para a questão da teologia. Claro que você não está vendo nada, né, porque eu deixei isso aqui, mas agora você está vendo, tá bom? Desagrada-me, porém, aquela obra, o fato de ter dado a Manilo Teodoro, a quem escrevia esse livro, embora fosse homem douto e cristão. Agora você está vendo aí na tela, né? Desculpa porque eu me perdi porque eu fiquei empolgado. Mais do que deveria, e de ter mencionado tantas vezes a fortuna. De ter dito que nesta vida, a vida bem-aventurada habita unicamente na alma do sábio. Então, quer dizer, primeiro ele se corrige em relação à fortuna, agora ele se corrige em relação à vida bem-aventurada habita unicamente na alma do sábio, qualquer que seja o estado do seu corpo. Mas não é. Por quê? Porque o Agostinho tem aquilo. Agora sim nós fazemos o final dessa parte, tem aquela questão da escatologia, né, que eu estava explicando para vocês, e talvez tenha me perdido um pouco nessa parada, que é, primeiro a escatologia vem o julgamento da pessoa, e aí vem a modificação que a teologia propõe, né, vem Dimas, etc. E o segundo momento é a escatologia universal, né, que faz parte aí da teologia da escatologia, uma matéria que a gente tem que ter quando a gente está na graduação, e vocês estão me assistindo, a maioria de vocês provavelmente é da graduação, então é algo que vocês vão estudar, teologia da escatologia, né, o movimento no sentido da vida humana, né, e até do sentido da vida humana coletiva, já que não é mais aquela ideia de uma vida humana individual, pessoal, mas é coletiva. Eu vejo algumas pessoas dizendo assim, não, porque na Europa, antes do surgimento da modernidade, não tinha a questão da individualidade. Tal. Claro que tinha. A questão ela é trazida pelo próprio cristianismo, né? Que traz a ideia de um julgamento individual e depois o julgamento coletivo. É um interdependente com o outro, um em mútua complementaridade com o outro. Né? Então, eu acho que quando se fala dessa jeito, tem que dar uma olhada na teologia. Né? A teologia traz a questão da pessoa, do indivíduo, da escatologia, do sentido da vida do indivíduo, do julgamento do indivíduo. Posteriormente, na teologia protestante histórica, nem sempre isso se repete. A ideia principalmente a ideia do purgatório, ela é afastada,
e a ideia de ou dorme-se esperando o reino dos céus, ou se tem o julgamento, se vai direto para o reino dos céus, tá bom? Então aí tem uma diferença entre a teologia e a filosofia cristã católica romana e católica grega, ortodoxa grega, e as demais áreas aí do conhecimento da teologia, certo? Então, a vida bem-aventurada, portanto, olha aqui, ó, a vida bem-aventurada, voltando aqui, habita unicamente na alma do sábio, qualquer que seja o estado de seu corpo, visto que o apóstolo espera o perfeito conhecimento de Deus. Quem é o apóstolo? O Paulo, né? Ele sempre ele faz a referência como apóstolo com A maiúsculo, porque de fato nas cartas de Paulo é que se encontra um conhecimento aí de muito do que se institui como cristianismo inicial, né? Espera o perfeito conhecimento de Deus, do qual não pode haver maior para o homem na vida futura, a qual é a única que merece ser chamada de vida bem-aventurada. Essa vida aqui não. Portanto, ele está fazendo uma retratação geral. Se seu corpo está saudável ou não, tanto faz. Né? É só na vida futura, por quê? Onde também o corpo incorruptível e imortal será submetido ao seu espírito. Ou seja, né? Será posto sob o domínio do espírito. O que é o espírito? A psique, o intelecto humano. Né? Mas é um intelecto humano renovado pela presença do Espírito Santo, pela presença da fé em Cristo, pela presença da santidade, né? Seria aqui, sem qualquer dificuldade ou resistência. Então, corpo e espírito se unem, e aqui o que está por baixo é o modelo de Cristo ressuscitado, né? Aquele Cristo que os apóstolos estão todos reunidos com portas fechadas, ele aparece bem no meio deles, ou seja, não existe mais obstáculo para Jesus. Se bem que já não existia muito antes, porque ele andava sobre águas, né? Jesus se transfigurou, né? Nós temos Jesus andando sobre as águas, transfigurando, ordenando os elementos da terra e do céu que se calassem. Depois você tem Jesus falando para diversos episódios de Jesus ressuscitando mortos. Então, mas aqui é Jesus. O que o Agostinho está falando é lá. Lá onde? Lá na esperança cristã, a fé cristã, que diz que o corpo e a alma do ser humano, pela graça divina, se transformará em um conjunto só e será ilimitado como o corpo de Cristo se tornou ilimitado. Essa é a ideia que está aqui. Mas vamos continuar. E é aqui que, não, antes de a gente continuar, é aqui que entra a parte crítica, porque é aqui que a gente vai pensar o antropoceno atual nosso. É o início do nosso pensar crítico. A técnica, a questão do niilismo começa a entrar aqui. Por quê? Porque se esperava em Deus. Quando entra a técnica, quando entra a razão moderna, se separa de Deus. Não é mais Deus que dá para a gente tem que cuidar da natureza, tem que ver as relações, Deus se manifesta na natureza. Não, é a razão que se desfaz de Deus, entra e fala, nós temos a técnica, nós resolvemos o problema e o mundo está à nossa disposição para ser usado por nós da maneira como quisermos. A consequência disso nós estamos vendo hoje, que é, por exemplo, o aquecimento global, essas catástrofes todas que no Rio Grande do Sul nós estamos vendo. Atualmente nós temos chuva e frio que não dá para entender, de repente uma modificação direta com uma onda de calor, como está acontecendo na Itália agora, que pessoas estão morrendo de calor lá, né? Então, principalmente os idosos, então isso tudo faz parte do quê? Das modificações que nós fizemos no nosso ecossistema e que tem impacto na gente. Alguém, claro, alguém vai dizer, não, mas Jesus é super poderoso, Deus é todo-poderoso? Sim. Então, creio que Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Certo? Esse todo-poderoso, verdade. Mas nós temos um problema aqui, né? Um gancho que a gente precisa perceber. Teologicamente falando, quando a gente faz uma análise da nossa contemporaneidade, Deus permitiu a bomba atômica, falando na perspectiva teológica. Se Deus permite a bomba atômica e ele não bloqueia a bomba atômica, então ele permite que o ser humano vá até o extremo da sua liberdade, que é a sua autodestruição coletiva. E se isso acontece pela técnica, no máximo, também acontece no menor. E é menor a questão da técnica sobre a natureza, poluindo rios, lagos, extraindo ouro e contaminando o solo, extraindo diamante, contaminando o solo, extraindo madeiras, destruindo Você sabe qual é o problema da coleta de madeira? O problema são as umidades que afetam a atmosfera. Daí desloca as chuvas para cima e para baixo, né? Então a área que antes recebia a chuva aqui, você corta, a chuva se desloca para baixo, a área que estava aqui vira deserto.
ou uma modificação e não dá mais para plantar nada lá. Esse que é o problema, entende? Então aí é que entra essa questão da antropotécnica, do antropoceno que nós estamos vendo agora e que a gente precisa pensar, né? Principalmente quem faz teologia tem que pensar seriamente sobre isso. Quem faz religião que não seja da teologia cristã, mas seja uma filosofia, estudos budistas, teologia natural, africana e assim por diante, nós estamos, ou teologia, a gente pode dizer assim, filosofia da religião, filosofia budista, vai ter que pensar sobre isso. A teologia revelada muçulmana, né, a teologia revelada do judaísmo, dos judaísmos, né, vai ter que mexer com isso. Né, os budismos, né, as filosofias religiosas budistas, também vão ter que mexer com essa questão rapidamente. Por quê? Porque está no centro das questões de mundo. Né? E, claro, sem dúvida alguma, o movimento cientificista, a filosofia da ciência, tem que mexer com isso de maneira imediata, porque a responsabilidade recai sobre essa tradição. Né? Agora, continuando aqui, ó. Sani istum librum in nostro codice interruptum repere, et non parum minus habere, et sic a fratibus quis bundam descriptus est, nec adunc apud aliquem integrum inveneram ex quo emendarem quando aec retractave. Encontrei este livro em nosso códice com lacunas, faltando uma parte considerável, e assim foi copiado por alguns irmãos, e não havia encontrado ainda nenhum exemplar completo com ninguém no qual pudesse corrigi-lo quando fiz essas retratações. Então Agostinho aqui está falando de outra coisa. Agostinho está falando aqui da questão de como ele encontrou esse texto incompleto e ele não encontrou uma cópia sobre isso, então ele se retrata de maneira muito breve. Por quê? Porque ele não está com uma versão completa na mão dele, ou seja, ele não mantém arquivos sobre isso, e quando fez essas retratações, ele não estava com o texto todo na mão dele. Né? Então ele retrata aquilo que ele acha bom e pronto. Né? E este livro começa assim, Se ao porto da filosofia. E que liber sic incipit, si ad philosophiae portum. Né? Philosophiae portum. Tá bom? E aí nós temos aqui o Agostinho dizendo que ele não fez um livro com título. São escritos que ele vai fazendo e começa assim. Se de ad philosophiae portum, se ao porto da filosofia. Então esse livro começa assim, ele está falando. Então não tem o título De Beata Vita, tá bom? Isso Gessene, pera só um segundo aqui. Deixa eu ver aqui, ó. O corpo de Agostinho, o corpo da coisa agostiniana aqui, ela está ligada a um corpo de escrituras agostinianas, que é o corpo. Vou ter que trazer para vocês na próxima aula, que eu não estou achando, tá bom? Mas, de fato, achei aqui, ó. Corpus Agostiniarum Gicense. Tá bom? Então, essas foram corpos agostinianos gicenses que começam a apresentar esses títulos que estão ali. Eu estou usando esse livro aqui, ó, Santo Agostinho Tratações, mas também tem a versão online francesa que eu estou usando para fazer. E também tem o Etienne Gilson, que é outro que vocês também podem pegar aí, que eu acho muito interessante, tá bom? Então chegamos ao final aqui dessa nossa parte 1 do estudo da De Beata Vita, e espero que amanhã eu consiga produzir já um pouco mais disso no próximo, na entrada mesmo do texto agora, que nós entendemos o contexto geral aqui, né, de retratações, ou seja, não tem quase nada para ser retratado, né? Na verdade, o Agostinho fala, eu só acho que o filósofo ele vai receber a sabedoria nessa vida, sem dúvida alguma, mas ele não encontra a felicidade total nessa vida, ainda que seja na sua alma. Por quê? Porque precisa passar pelo processo vamos dizer assim, de uma escatologia final da pessoa, pela morte. Aí ele recebe, então, a plenitude de Deus. Inclusive, Agostinho tem um livro que nós vamos estudar, que é o livro sobre a visão de Deus. Né? E claro, né, a intenção nossa é estudar todas as obras dele, então o pensamento de Agostinho vai ser bem fechado ao longo de alguns anos aqui, né, de estudos diários. E
Um outro ponto que ele retrata em relação ao possivelmente o mestre dele, que deu alguma mancada, a gente não sabe muito bem o que, mas que ele fala que exagerou ali nos seus elogios a ele. Tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado e amanhã nós damos continuidade. Grande abraço.